E nós seguimos falando sobre essas tensões no Oriente Médio, agora como especialista em política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, Alexandre Ostrowiec, que sempre nos atende tão gentilmente para falar sobre esses assuntos, né, Alexandre? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Lívia, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Agora todas as expectativas estão voltadas para que tipo de contraofensiva vai haver por parte de Israel, que disse nas últimas horas que sim. As forças de defesa disseram que sim, haverá algum tipo de reação, de contraofensiva, sem citar exatamente qual será e ao mesmo tempo sem dar início a uma nova guerra. É difícil pensar em algo que não prolongaria esse conflito. Você consegue pensar em alguma coisa, Alexandre? O que esperar? Lívia, ninguém sabe exatamente qual vai ser a resposta. Para ser bem sincero, inicialmente eu não acreditava que haveria um ataque tão grande assim do Irã, que ele não usaria fazer um ataque sem precedentes. Há mais de 30 anos não existe nenhum ataque de um país soberano, de um vizinho soberano a Israel. O que existe é constantes ataques e bombardeios e atos terroristas por parte de grupos não oficiais. Mas desde 91, Israel não era atacado diretamente por outro país. E o Irã cruzou essa linha, é a primeira vez que o Irã ataca diretamente Israel. É claro que ele ataca indiretamente através dos seus muitos grupos terroristas que o Irã patrocina na região, como os Houthis, como o Hezbollah, como o Hamas, etc. Mas diretamente foi a primeira vez. Em Israel, acredito que pode ter 3 possíveis reações. Uma seria uma reação mais simbólica, que é o que a comunidade internacional está pressionando Israel para fazer. Olha, vocês mandaram os mísseis, faz um ataque aqui e ali, mas muito simbólico, muito pontual, para que o conflito se encerre agora. Então esse seria um cenário. Claro que Israel não vai ficar sem nenhum tipo de resposta, porque na região isso é visto como fragilidade, a cultura política lá é muito diferente daqui. Um segundo cenário seria um ataque mais forte a instalações militares, com bastante explosões, com uma coisa mais intensa. E um terceiro, que seria o cenário mais pesado ainda, seria Israel aproveitar o momento para um pesadíssimo ataque, tentando brecar aí o programa nuclear iraniano. Vamos lembrar que o Irã está muito perto de conseguir uma bomba atômica, que seria um risco muito grande para a região, mas aí a escalada é maior ainda. Alexandre, bom dia. O Irã, quando emitiu um comunicado justificando os ataques ou dizendo por que promoveu os ataques do último sábado, responsabilizou Israel pelo ataque à sua embaixada na Síria e argumentou com a utilização do artigo 51 da Carta da Organização das Nações Unidas, que permite que estados usem de violência em resposta a uma agressão. Ou seja, o Irã diz, bom, se Israel atacou a minha embaixada na Síria, matou 7 militares de alta patente por lá, eu, portanto, estou autorizado a atacar o território israelense dessa forma, diz que comunicou com 72 horas de antecedência e dá o caso como encerrado por ali. Faz sentido? Essa é mais uma desculpa e uma campanha de desinformação. Vamos começar pelo seguinte, o bombardeio que ocorreu foi num prédio fora da embaixada, tem as fotos hoje da embaixada intactas, e um prédio ao lado. Quem estava lá dentro eram comandantes do braço militar, né? Vamos lembrar que o Irã tem o exército oficial, que tem cerca de 600 mil homens, e ele tem um segundo exército paralelo, chamado Guarda Revolucionária, que tem praticamente metade do tamanho do exército oficial. Essa é uma característica das ditaduras. O ditador, ele tem como prioridade se manter no poder. E uma das coisas que o ditador mais tem medo é o próprio exército, porque numa ditadura quem tem as armas que manda. Então eles têm um segundo exército paralelo, que é a Guarda Revolucionária, com cerca de 250 mil homens, e essa guarda ela tem um braço armado chamado Brigadas Al-Qassam, que é a brigada que treina e capacita os grupos terroristas. Então você está falando de comandantes que treinavam membros do Hamas, que ajudaram a planejar o 7 de outubro, membros que treinam e armam o Hezbollah, os Houthis no Iêmen. Esse anexo, esse prédio ao lado, esse sim foi atacado, não é território soberano iraniano, isso não foi feito no Irã, foi feito na Síria, então está sendo usado como desculpa para um ataque sem precedentes, certo? Você faz um bombardeio cirúrgico que ataca líderes terroristas e, em resposta, o Irã manda uma chuva de centenas de mísseis de todas as direções rumo a Israel. Felizmente, com o apoio da comunidade internacional, foi feita uma grande operação
e 99% dos mísseis foram derrubados no ar. Então, os drones foram derrubados, os mísseis, mas foi um ataque muito perigoso. Quem olhar as fotos, esses mísseis balísticos são do tamanho, vocês já viram aquelas caixas d'água de 3 andares de altura? É um negócio gigante. Se cai num prédio de apartamento, explode o quarteirão inteiro. É super perigoso. Mas tem um lado positivo aí, que pela primeira vez ocorreu uma certa cooperação militar. Você teve a Força Aérea da Jordânia, a Força Aérea da Arábia Saudita, além, claro, dos Estados Unidos, países europeus, e a Força Aérea Israelense, todos trabalhando em conjunto para derrubar esses mísseis. Então, pela primeira vez, você vê países árabes cooperando militarmente com Israel para impedir um ataque e garantir a paz na região. Zé Maria? Pois não, muito bom dia, Alexandre. Ô, Alexandre, eu achei a resposta do governo brasileiro muito tímida, né? O Itamaraquês tem lá a sua linguagem, o seu jeito de se posicionar, mas essa história de o Brasil não deplora ou não gosta de qualquer ato de violência é muito amplo, muito abrangente, né? Deveria ser uma resposta mais objetiva, não? Bom dia, Zé Maria. Você está sendo até generoso com as palavras. Eu acredito que é uma resposta lamentável, uma resposta realmente imoral. O Brasil, ultimamente, a linha diplomática brasileira, não o corpo profissional diplomático brasileiro, que é de altíssima qualidade, mas a orientação que está vindo do governo nesse momento é de uma verdadeira, posso colocar aqui, uma passação de pano para ditadores sem precedentes. Vamos lembrar que a Rússia invadiu a Ucrânia, um país muito menor, agrediu, ocupou o território ucraniano, e o Brasil extremamente tímido ao condenar essa invasão. A Venezuela agora fazendo ameaças e bravatas de invadir o seu país vizinho, a Guiana, e também o Brasil lá passando pano. A mesma coisa com o Irã. O governo atual tem bastante proximidade e amizade com os ayatolás do Irã, que representa, na minha opinião, uma atitude imoral, porque o Irã claramente está sendo agressor aqui, e o Brasil solta uma nota dizendo: estamos preocupados com relatos de que mísseis e drones foram lançados com direção a Israel. Poxa, não tem nenhum relato, existem as fotos, existem as evidências. É um ataque realmente em massa de um Estado com o outro, contra o outro, podendo matar aí quantidades enormes de pessoas e botar fogo realmente nesse barril de pólvora. E vamos lembrar também que o governo atual, ele se propõe a ser o grande defensor das minorias. Então, ele se perguntar quem são os defensores dos direitos das mulheres? Nós, do governo atual. Quem é o defensor dos LGBTs? Nós, o governo atual. E o Irã é justamente um dos maiores violadores do mundo nesse aspecto. É um país que a idade de casamento foi baixada de 18 para 13 anos. Lá você pode se casar aos 13 anos. É um país que mulheres são espancadas rotineiramente na rua por não usar o véu. É um país em que ainda há apedrejamento de mulheres por casos de adultério, etc. Então, na questão do LGBT, é um país que mata gays, lésbicas. Então, muita hipocrisia você ficar do lado, passando pano de um agressor como esse. Agora, Alexandre, a gente vinha acompanhando antes de esses ataques acontecerem do Irã no fim de semana. Não sei se vou dizer na medida certa, mas uma certa perda de apoio internacional para Benjamin Netanyahu pelo nível do contra-ataque na faixa de Gaza, pelo que estava acontecendo, o que está acontecendo na faixa de Gaza. Você acredita, ao mesmo tempo em que havia muitas manifestações dentro de Israel, pessoas pedindo a libertação de reféns e também reclamando do nível, da intensidade dessa contraofensiva também. Você acredita que internamente esse fato de agora, esses ataques do Irã, podem trazer um pouco mais para próximos de Benjamin Netanyahu, a população do país? Porque a gente está vendo que parte do Ocidente já se aproximou novamente de Israel depois que isso aconteceu. Os Estados Unidos também, que vinham criticando os aliados. Pode haver esse tipo de mudança de comportamento político? Sem dúvida, quando um país é atacado, é comum a população se unir um pouco mais, como aconteceu no 7 de outubro. Há bastante controvérsia sobre a responsabilidade do primeiro-ministro Netanyahu. Não sei dizer se ele vai sobreviver politicamente ou não. Acredito que ele não teria condições de vencer uma nova eleição.
Então, Israel provavelmente está dividido nesse ponto, mas não tem nenhuma dúvida, existe um consenso em Israel que é preciso terminar o que foi começado, que é preciso tirar o Hamas do poder em Gaza. A situação que Israel precisa enfrentar para conseguir esse objetivo é extremamente complexa, porque nós estamos falando de uma guerra urbana, estamos falando de um grupo terrorista que construiu centenas de quilômetros de túneis, que tem ainda reféns israelenses, inclusive crianças dentro desses túneis, e usa a população civil palestina como escudo humano. Vamos lembrar que os túneis do Hamas, eles abrigam os combatentes do Hamas e os reféns israelenses. Então, de certa forma, ironicamente, o Hamas valoriza muito mais a vida dos reféns israelenses, para eles tem túnel, do que a população palestina que é colocada lá em cima como escudo humano. Mas Israel tem um consenso, nós precisamos tirar o Hamas de Gaza, não podemos continuar convivendo um grupo terrorista que quer nos destruir, que já anunciou que a primeira possibilidade vai novamente atacar Israel de novo e de novo e de novo. E o mundo, infelizmente, a gente sabe que tem uma memória curta, o ciclo de notícias é muito rápido, as pessoas se focam muito em imagens, então começam a ver as imagens da destruição em Gaza, do sofrimento que sim é real, é terrível, mas esquecem o motivo, né? Esquecem a infecção original que está causando tudo isso, que é o grupo terrorista Hamas, que não aceita a existência de Israel, que só vai sossegar quando Israel estiver destruído e quando toda a região for um grande país radical islâmico. Queria te agradecer mais uma vez a ajuda. Falamos como especialista em política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, o Alexandre Ostrowiec. Alexandre, até a próxima. Muito obrigada e bom dia para você. Até a próxima, Lívia. Até a próxima aos ouvintes. Bom dia.